Olá pessoal, sejam muito bem-vindos em paz. Eu Imhotep. Este é o canal da SEKET, a Sociedade Kemética de Estudos. O meu nome é Pablo Almazri, eu faço parte da SEKET. Este é o nosso primeiro vídeo deste ano e eu queria agradecer muito todas as pessoas que mandaram seus comentários no canal, nas nossas páginas do Facebook, curtindo, seguindo a SEKET e acompanhando os nossos materiais e postagens. Vale lembrar que a gente está cumprindo o nosso papel aqui, que é o de fomentar o estudo, a pesquisa, a boa informação, né? Repassando com muito cuidado, sempre apresentando em primeiro lugar a veracidade da fonte, das referências, tudo mais que uma informação precisa. Eu sempre falo, informação não é conhecimento, né? Ok? Lembrei de uma coisa, temos uma advertência a fazer. Em primeiro lugar, que este vídeo não tem o objetivo de ser o vetor de uma única verdade. Por que eu digo isso? Digo porque o quemetismo não possui uma verdade apenas. Isso significa que ninguém está autorizado a falar em nome do quemetismo, defendendo uma única verdade. A gente vai ver aqui que essa verdade se manifesta de múltiplas formas e que, portanto, o quemetismo é tão vivo e pulsante quanto qualquer forma especial de culto e de vida. Então vejamos, já que são múltiplas as suas manifestações, por que dizemos que existem verdades? A gente falou bastante das bases fundamentais do quemetismo, mas não chegamos a definir o que é quemetismo, não é verdade? Isso foi proposital, porque não adianta falar de quemetismo se antes entender como e por que ele chegou a ser construído. É claro que a gente vai voltar mais e mais vezes ao ponto inicial de como e onde surgiu, etc. Mas agora chegou a hora de definir, entre aspas, o que é quemetismo. Como eu disse antes, não existe e nem deve existir uma única definição, mas, no entanto, existem alguns elementos em comum que são, digamos, obrigados a considerar. Porque, senão, sem elementos em comum, tudo pode ser definido como quemetismo, né? E isso vira uma confusão. Então, deixando delineadas como bases fundamentais para definir o que é quemetismo, a gente vai usar, para estabelecer isso, o que chamamos de princípios do quemetismo. Esses princípios do quemetismo, eles são inerentes, eles fazem parte de praticamente todas as comunidades queméticas que praticam o quemetismo possíveis. O quemetismo, essa palavra deriva do termo egípcio Kemet, que significa Egito, Egito na sua própria língua. Para quem não sabe, Kemet significa terra negra, que pode ser atribuído à ideia de estar o próprio país situado em território africano, lembrando que a palavra África vem do grego. Romanos e gregos se referiam tudo o que ficava entre Egito, a Líbia, região de Cartago, na Tunísia, Argélia e Marrocos, ou seja, todo o norte africano. No sentido mais amplo, se referia a todas as terras do sul do Mediterrâneo, que eles também chamavam de Antiga Líbia. Há estudos que África se refere ao nome de uma tribo berber, chamada de Banu Ifran, da região de Iafran, ou Ifran, que fica no noroeste da Líbia. Outra ideia sobre o nome África é sobre uma hipótese etimológica dada por Gerald Massey, um egiptólogo independente, que afirmava que a palavra África deriva de Afraka, em egípcio antigo, que significaria de volta para a abertura do Ka, ou retorno à sua casa, o espírito ancestral. Independente das teorias, Kemet, ou Terra Negra, tem o seu significado dado pelo seu próprio povo, que seria referente ao solo de muita fertilidade, um solo negro, que era um grande depósito de humus fértil, causado pelas cheias do Nilo. Os próprios egípcios chamavam na forma atual a sua terra como Kemet, Terra Negra, e Deshret, Terra Vermelha, significando... Então, quemetismo é o reavivamento moderno de trazer à luz as práticas religiosas de Kemet. E aqui estamos falando do Antigo Egito. Claro, não é só isso. Prática sem filosofia é esterilidade. Portanto, quando a gente fala em trazer de volta, significa
mais o conteúdo do que a forma. Significa extrair a essência do conhecimento iniciático, a sabedoria viva, presente nos diversos textos sagrados de um período de 5.000 anos de duração. É, enfim, transformar e ver o mundo de hoje sob uma outra perspectiva. Isso é quemetismo. É tirar das nossas lentes ocidentais, confusas e desfocadas, e perceber com outros olhos e novos aromas a beleza da vida, da morte, conhecer a fundo os mistérios da natureza, do oculto, que não seja mais velado como nossa tradição descartiana nos ensinou a enxergar. E, por exemplo, não ver o mundo de forma dual, justificando e moralizando os opostos, essa ilusão do bem e do mal como entidades vivas e em um eterno conflito. Mas ao contrário, de ver o mundo como dual, mas complementar, sem julgamento, sem oposição, tal como a natureza ela é assim, né? Por isso o quemetismo, que eu vou falar mais tarde, se aproxima muito do xamanismo, do taoísmo, essa questão da dualidade não opositora, mas complementar. O próprio ciclo da natureza, os altos e baixos, claro e escuro, morte e vida, é ver dessa forma. Bom, o quemetismo moderno, conhecido lá fora, teria começado num movimento que se deu na década de 1970, mas há razões para acreditar que ele é muito mais antigo do que se pensa. Bom, um quemético seria então a pessoa que segue o quemetismo. Hoje em dia, atualmente, existem muitas comunidades queméticas espalhadas pelo mundo. Várias delas com suas próprias abordagens, que elas podem variar entre sendo umas mais ecléticas, outras menos ecléticas, e menos ecléticas do que outras, né? Mas é importante sempre afirmar todas elas estão dentro do que a gente chama de ortodoxia quemética. O que significa isso? A ortodoxia quemética significa a não hibridização, ou seja, a não mistura de tradições. Isso por razões históricas, culturais e até políticas. É verdade, a mistura de elementos, partes de outras tradições, sistemas místico-religiosos, foi o que criou essa deformidade identitária de Kemet e do quemetismo. Perdeu-se não só a essência, mas até os aspectos mais sutis, os conceitos, simbologias, interpretações, até rasas, né, se perderam nesse universo confuso do Ocidente. A fusão de tradições não foi benéfica para o quemetismo, justamente porque, por um lado, ele serviu para o Ocidente, ele foi a fonte, um dos principais pilares de inúmeras tradições ocidentais, esotéricas e seculares, mas ao mesmo tempo ele foi sendo, ao longo desses séculos e milênios, usado, usurpado, deformado, sendo sempre até hoje utilizado por todas as outras tradições, sem seu contexto original, sem seu crédito. Outra coisa importante a destacar é que a antiga religião egípcia, né, não era ser chamada pelo seu povo original. Isso porque a noção de religião ela é também uma conceituação moderna. Tá? O quemetismo, se enxergarmos a sua verdadeira essência, ele transcende muito mais do que o simples significado de religião. Até porque religião compreende em religar, resgatar, refazer o elo perdido, aquilo que não está mais presente. No quemetismo essa ideia é insuficiente. Se nos conectarmos com a natureza é porque estamos fora dela. Para os antigos egípcios não existe separação entre ser humano e natureza. Somos todos um, somos todos integrados, somos parte dela. Essa ideia de separação do ente externo ao mundo é uma ideia nova, de tradições mais patriarcais, né, de dominação da natureza, do universo, do meio ambiente, etc. Então, se não existe religião, existe o quê? Como a gente pode chamar tudo isso? Em aspectos culturais, sociais e até filosóficos, mais próximos à metafísica, essa antiga visão egípcia do mundo, de si mesmo, da natureza, do quem somos, de onde viemos, são elementos que hoje a gente pode classificar como cosmovisão. Cosmovisão seria tudo o que a gente vê e percebe com os nossos sentidos. O que é passado pelos nossos ancestrais. Cosmovisão é a forma de ver o universo. Isso inclui os seres humanos, porque a gente não está fora. É ver os animais, as plantas, toda a natureza em geral, e até os espíritos, por que não? Né? De uma mesma forma. Não necessariamente os espíritos das pessoas, mas as almas das coisas do mundo. A energia da planta, da pedra, da água, do fogo. Sem essa energia não existiria a medicina. Nem a natural,
fitoterápica, nem a sintética. Porque tudo tem ânima, né? Tudo tem alma, o Ankh, a vida, o mundo como um todo vivo e integrado. Na verdade, esse é um complexo sistema de crenças, realidades, visões, de empirismo e de práticas místico-religiosas que faziam parte daquela antiga sociedade egípcia. E quais são os princípios do quemetismo afinal? Começa por essa ideia anterior, o holismo, que também a gente chama de animismo. O quemetismo trabalha com essa ideia de animismo, do universo todo animado, nada está fora da natureza. Tudo tem vida, né? Tudo em algum lugar se move, se alimenta, existe, tem seu poder. Em segundo lugar, o conceito amplo de Ma'at, que vocês já devem ter lido ou ouvido, né? Ma'at, tirando a questão da divindade, é antes de tudo a concepção egípcia da harmonia cósmica universal, que é vista em Ma'at, né? A ideia de verdade, justiça, ordem, nesses três planos da existência, o individual, o social e o cósmico. Em terceiro, Ahu. A gente viu nos vídeos anteriores que os antigos egípcios, tal como as principais nações animistas e totêmicas da África, elas têm muita coisa em comum. E um dos aspectos mais semelhantes entre as culturas que ainda existem perto do Nilo e a antiga egípcia é a tradição do culto aos ancestrais, que se chama Ahu. Ahu é o tipo de culto de um espírito ou egrégora ancestral principal. Em quarto, tem o conceito de Neteru. O conceito de Neteru é um pouco complexo no Ocidente porque aqui se vê tudo como individualizado, desfragmentado, isolado, desconectado da natureza e principalmente externalizado na concepção de Deus e deuses como entes, entidades únicas. Por isso, uma das piores e mais grotescas traduções de Neteru é essa feita por deuses. A gente viu a forma egípcia, quemética de ver o mundo, que é um pouco diferente da nossa. Os fenômenos da natureza são, na verdade, potências, forças da natureza que sempre operam em harmonia ou desarmonia. Essas forças, tal como os orixás, são os Neteru, representados como plural. O singular de Neteru é Neter, que significa princípio, ou seja, princípio ou princípios da natureza. Se perceberem bem, até a palavra natureza, em inglês ou latim, se retirar as vogais fica Neter, que é a mesma coisa. Todos os aspectos da natureza são indissociáveis da sociedade humana. Bom, e por último, temos a ideia ou noção de comunidade ou clã. A comunidade é essencial no quemetismo, porque vai cumprir com o terceiro elemento individual, o social coletivo, a comunidade e o cosmos. A comunidade quemética envolve geralmente um grupo de pessoas organizadas que estudam, praticam não só quemetismo, mas principalmente a egiptologia. Sem egiptologia não tem quemetismo, é como unha e carne. São indissociáveis e impossíveis de separar. Eu dei aqui 5 leis do quemetismo, mesmo assim ele não é um sistema restrito, como são as religiões ocidentais que têm como base o dogma, né? Outras leis mais rígidas, e confere separação total do mundo em que a gente vive, né, o mundo que vivemos de nós mesmos, né? Pelo contrário, o quemetismo nos faz desconstruir toda a nossa mentalidade desfragmentada em relação a nós, nossos corpos, em relação à vida, à morte, à natureza, conceito de natureza. Ele promove um novo e diferente sentido social, mais humano, de busca de um caminho de introspecção pessoal, místico de verdade, baseado em ensinamentos mais próximos à natureza e menos rígidos. Assim, o quemetismo ele pode ser entendido como um sistema tradicional que traz muitos aspectos e elementos do totemismo, do animismo e dessa cosmovisão do mundo natural. Em breve, a gente poderá trabalhar com cada um desses conceitos, ideias em separado. Um vídeo para cada uma. Bom, gente, era isso. Falamos finalmente o que é quemetismo. Espero que tenham acompanhado, né? Qualquer coisa, mandem likes, comentários. E se inscrevam no canal a fim de que a gente possa continuar nossos trabalhos e vídeos. Um abraço e Imhotep.